Então agora eu vou querer fazer uma dinâmica com vocês, ainda nessa linha das provas, porque estamos aqui representando o júri. Então eu tenho aqui uma plaquinha de sim e não, e você pode pausar esse vídeo e você pode fazer uma para você. Você não precisa fazer algo assim tão montadinho, mas você pode colocar no papel sim ou não, porque você vai levantar comigo a sua plaquinha conforme eu for elaborando as perguntas já baseada nas evidências comprovadas no tribunal durante as audiências. Então vem comigo. A Amber conseguiu provar que o Johnny abusava de álcool? Sim. A Amber conseguiu provar que o Johnny abusava de substâncias ilícitas? Sim. A Amber conseguiu provar que ele quebrou os armários e utensílios de cozinha? Sim. A Amber conseguiu provar que ele falou mal dela de forma depreciativa e bastante vingativa para um amigo? Sim! A Amber conseguiu provar que o Johnny a agrediu violentamente como em seus relatos? Não. A Amber conseguiu provar que o Johnny era violento? Não. A Amber conseguiu provar que seu papel em Aquaman foi afetado por causa do Johnny? Não. A Amber conseguiu provar que ele era violento nos relacionamentos anteriores? Não. A Amber conseguiu fazer o Johnny confessar que a agrediu pelo menos uma vez? Não. Alguma testemunha confiável presenciou o Johnny agredindo a Amber? Não. Foi provado que a Amber cometeu perjúrio? Sim. Então essas são as principais bases do que a Amber alegou e conseguiu provar. E agora a gente entra na questão do Johnny. O Johnny conseguiu provar que a Amber foi a fonte do TMZ quando ela foi pedir a ordem de restrição? Sim. O Johnny conseguiu provar que a Amber era agressiva com terceiros? Sim. O Johnny conseguiu provar que a Amber era abusiva verbalmente? Sim. O Johnny conseguiu provar que a Amber bebia quando ela disse que não fazia desde o relacionamento anterior ao Johnny? Sim. O Johnny conseguiu provar que a Amber usava substâncias ilícitas quando ela disse que não fazia? Sim. O Johnny conseguiu provar que ela mentiu quando disse que doou todo o dinheiro do divórcio? Sim. O Johnny conseguiu provar que ela o agrediu pelo menos uma vez? Sim. O Johnny conseguiu provar que ela o agrediu mais de uma vez? Sim. Há testemunhas que presenciaram a Amber agredindo o Johnny? Sim. O Johnny conseguiu provar que ela tinha um caso com James Franco enquanto eles ainda eram casados? Sim. O Johnny conseguiu provar que ela assinou um acordo que continha uma cláusula que impedia ambos de falarem mal um do outro na mídia? Sim. Foi provado que o Johnny cometeu perjúrio? Não. As fotos das agressões que o Johnny mostrou no tribunal são condizentes com os relatos de agressão que ele relatou ter sofrido da Amber? Sim. As fotos das agressões que a Amber mostrou no tribunal são condizentes com os relatos de agressão que ela relatou ter sofrido do Johnny? Não. A Amber conseguiu provar que suas fotos eram de fato reais? Não. A Amber conseguiu provar que suas fotos não foram manipuladas? Não. As testemunhas da Amber chegaram a se contradizer? Sim. As testemunhas do Johnny chegaram a se contradizer? Não. Os indícios vagos e moderados que a Amber conseguiu provar no tribunal foram relacionados a ciúme, bebida e substâncias ilícitas. Os indícios que o Johnny conseguiu provar no tribunal foram agressão física, agressão verbal, mentiras, constantes golpes publicitários e massiva difamação. Agora eu vou comentar sobre alguns dados extras que ficaram de fora do julgamento, ou seja, das paredes do tribunal. O histórico de agressão e prisão do relacionamento anterior da Amber, o fato que ela contrabandeou ilegalmente cachorros para a Austrália, a maquiagem que a advogada da Amber mostrou, e depois que a Amber reforçou, dizendo que usou de 2012 a 2016 para esconder os hematomas das agressões que sofria nas mãos do Johnny, só foi lançada no mercado em 2017. Em uma parte do depoimento do Josh Drill, o ex-marido da Raquel, a Rocky Pennington, que acabou ficando de fora da audiência, está no YouTube. Nesse depoimento, ele afirma que o Elon Musk, a Cara Delevingne e a Amber Heard passaram a noite juntos e que, no entender dele, eles estavam tendo um caso enquanto ela ainda estava casada com o Johnny. E temos também a questão que todas as ex-mulheres do Johnny Depp o defenderam publicamente. Aquela Jennifer Howell que eu mencionei anteriormente,
a ex-melhor amiga da Whitney, a irmã da Amber, tem um depoimento fortíssimo que foi recusado neste tribunal, no da Virgínia, mas foi aceito lá no do Reino Unido. Então esse depoimento dela, que você consegue já encontrar pela internet, foca em alguns pontos bastante incisivos. No depoimento ela diz assim: soube que no dia 23 de junho, Whitney testemunhou que o Johnny supostamente bateu em Amber e nela própria, Whitney, na cobertura do centro onde o Johnny morava. E ela disse em seu depoimento que naquela noite da confusão ela teve que ir morar com seu empregador, onde ela dormiu no sofá deles. Eu sou esse empregador. E a história que a Whitney me contou é bem diferente do que ela testemunhou. Primeiro, a Whitney veio morar no quarto de hóspedes do meu apartamento em Boulevard, e não no meu andar, mas no meu quarto de hóspedes. Segundo, quando a Whitney chegou, ela estava uma bagunça, e ela disse que tentou impedir sua irmã Amber de bater e atacar o Johnny das escadas. A Whitney me disse que quando ela tentou intervir para impedir que a Amber fosse atrás do Johnny, a Amber empurrou o Whitney escada abaixo. Ela também me disse que estava preocupada que a Amber fosse eliminar o Johnny. A Whitney me disse que sofreu esse tipo de abuso a vida inteira, primeiro de seu pai e depois da Amber, que ela disse ser extremamente violenta. A Whitney morava comigo porque não sentia que poderia voltar a morar na cobertura do Johnny e da Amber Heard. Meu pai me lembrou esta manhã que eu disse a ele que a Whitney tinha ido morar comigo porque ela estava com medo de sua irmã. E a declaração dela lista uma série de outras alegações, incluindo alegações de que a Whitney afirmou durante o trabalho que a Amber havia cortado o dedo do Johnny. Enquanto a Whitney estava morando comigo, ela me disse que o Johnny ficava checando como ela estava e que ele a chamava de irmã e ela o chamava de irmão. Whitney me disse em várias ocasiões que ela não sabia por que ele estava no relacionamento e não sabia por que ele estava suportando a violência da Amber. A Whitney compartilhou comigo os danos sofridos por ela e Amber quando eram crianças e os ferimentos que ela sofreu pelas mãos da Amber, tanto psicologicamente quanto fisicamente, quando já estava adulta. A Whitney estava muito devastada durante esse período e o meu coração ficou partido por ela. Quando o filme que o Johnny gravou com a Amber, lá o Diário de Jornalista Bêbado, estava estreando no festival, o Festival Tribeca, a Whitney disse que em algum momento ali desse período, a Amber surtou e jogou um copo de vinho cheio de vinho tinto na cara dela. A Whitney não contou apenas para Jennifer, mas também para as outras pessoas que estavam presentes no escritório. Ela relata também como conheceu a Amber e a Whitney. Ela diz que como a Amber estava enfrentando problemas legais na Austrália por conta dos cachorros ilegais, a Jennifer, que trabalhava e ainda trabalha com filantropia, escreveu uma carta para Amber fazendo uma referência de um personagem de um papel que a Amber havia interpretado. Ela diz que fez isso porque, como a Amber havia se voluntariado para a caridade, ela estava participando de eventos. Ela diz que a fundação chegou a premiar a Amber por conta dos seus esforços. E ela diz que até esse ponto não sabia nada sobre a vida da Amber por detrás das portas fechadas, até que se aproximou da Whitney. Nesse depoimento, de acordo com a declaração dela, quando a Amber se divorciou do Johnny, a Jennifer questionou por que sua organização sem fins lucrativos havia sido negligenciada na questão das doações, já que a Amber diz que doaria tudo para o negócio de direitos civis e o hospital infantil. A Jennifer, considerando a aproximação que ela tinha com a Whitney e com a Amber, a aproximação que a sua fundação tinha com a Amber, ficou muito chocada com isso. Então, ela foi conversar com o publicitário da Amber e perguntou por que a Amber quer doar todo o dinheiro para duas grandes instituições de caridade com os quais ela não estava associada. Aí o publicitário disse a ela que essas instituições de caridade eram proeminentes com alcance de imprensa mais significativo e também atrairiam à imprensa
internacional. Aí ela diz que meses depois chegou uma doação de $250 mil. A doação era de um doador anônimo em nome de Amber Heard. E ela disse, olha, os fundos não vieram da Amber e eu acredito que essa doação veio do Elon Musk. Embora essa declaração esteja incluída em mais de 250 documentos judiciais, inclusive no próprio site do Tribunal da Virgínia, a equipe da Amber solicitou que esse depoimento fosse excluído e eles conseguiram isso. Ao que parece, a Amber está enfrentando potenciais acusações de perjúrio em 3 países diferentes e alguns especialistas jurídicos acreditam que ela pode enfrentar processos criminais por apresentar provas falsas no tribunal no processo contra o Johnny Depp.